mas sim Deus falar. Abaixa suas cabeças. Pai querido, Pai amado, querido Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo que aqui passeia, e a Tua presença é notória neste lugar. Deus, eu quero pedir que o Senhor me use, meu Deus, como vaso, que o Senhor possa gastar esse vaso. Usa, meu Deus, extraordinariamente, usando a boca, a sua mente e o seu coração. Não deixa que eu venha falar nada de mim, mas tudo aquilo que o Senhor ministrar no meu coração, como o Senhor falaste no meu coração, que o Senhor está equipando um exército neste lugar, e que o Senhor possa, meu Deus, confirmar, consolidar essa palavra no coração do amado e a noiva do Senhor. Amém? Glória a Deus. Bem, como eu falei, o Cristiano quase pregou a minha palavra, eu estava ali torcendo, chega. Vamos abrir aqui no livro de 2 Reis, capítulo 2, versículo 1 ao versículo 15. Amém? Eu vou ler porque até mesmo um pouquinho corrido, que é longo esse texto. Nós temos que passear para poder entender a palavra do Senhor. Vamos lá, no versículo 1 diz assim: quando o Senhor estava para tomar Elias ao céu no redemoinho, Elias partiu de Gilgal com Eliseu. Disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me envia a Betel. Eliseu, porém, disse: vive o Senhor e vive tua alma, que não deixarei. E assim desceram a Betel. Versículo 3: então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu. E lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por sobre a tua cabeça? E ele disse: sim, eu sei, calai-vos. 4: e Elias lhe disse: Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me envia a Jericó. Ele, porém, disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim viera a Jericó. Então os filhos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu, e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por sobre a tua cabeça? E ele disse: sim, eu sei, calai-vos. Versículo 6: e Elias lhe disse: fica-te aqui, porque o Senhor me envia ao Jordão. Mas ele disse: vive o Senhor e vive tua alma, que não te deixarei. E assim ambos foram juntos. E foram 50 homens dentre os filhos dos profetas, e pararam defronte deles, de longe, e eles dois pararam junto ao Jordão. Versículo 8: então Elias tomou a sua capa, e dobrando-a, feriu-a as águas, as quais se dividiram de uma a outra banda, e passaram a ambos a pé enxuto. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja ou sobre mim dobrada a porção do teu espírito. Respondeu Elias: coisa difícil pediste, todavia, se me vires quando for tomado de ti, assim te fará. Porém, se não, não se fará. E indo eles caminhando e conversando, e eis um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. O que vendo Eliseu clamou: meu pai, o carro de Israel e seus cavaleiros. E não ouviu mais. Pegou então nas suas vestes e rasgou em duas partes. E tomou a capa de Elias, que dela caíra, voltou e parou à beira do Jordão. Versículo 14: então, pegando da capa de Elias, que dele caíra, feriu as águas e disse: onde está o Senhor, o Deus de Elias? Quando feriu as águas, estas se dividiram de uma outra banda, e Eliseu passou. Vendo, pois, os filhos dos profetas que estavam defronte dele em Jericó, disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E vindo ao seu encontro, inclinaram-se em terra diante dele. Agora vamos voltar um pouquinho, lá na 1 Reis, capítulo 19, versículo 19 e 21. Só anota, amém? Que eu vou ler aqui, para ganhar tempo. Versículo 19: partiu, pois, Elias dali e achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele.
Estando ele com a 12º, chegando Elias a Eliseu, lançou a sua capa sobre ele. Então, deixando estes bois, correu após Elias e disse: deixa-me beijar meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. Respondeu Elias: vai, volta, pois, que te fiz eu? Voltou, pois, de os seguir, tomou a junta de boi e os matou, e com os aparelhos dos bois cozeu a carne e a deu ao povo e a comeram. Então se levantou e seguiu a Elias e o servia. Aleluia, glória a Deus. Quando eu estava escrevendo essa palavra, Deus estava ministrando no meu coração. Pode se sentar, meus queridos. Deus estava ministrando no meu coração que, mesmo que muitos não creem, mas Deus está equipando um exército nesse lugar. Como Elias, num determinado tempo, Jezabel, né, atemorizou o coração de Elias, dizendo que o pegaria, né? Ele fugiu e dizendo para Deus, alguns versículos atrás, lá no 1 Reis, dizendo a Deus que tirasse até a sua vida. E Deus, já vendo isso em Elias, ele disse para Elias que viesse preparar Eliseu para a jornada. Continuar a jornada, né, de um profeta que fazia diferença naquele momento. Elias era um profeta que ele afrontava com justiça, né, com a palavra, com a verdade de Deus, qualquer um outro governador ou rei que viesse assolar o povo. Hoje até vejo assim um Elias hoje na nossa geração, que é o pastor Silas Malafaia, né, que está lá no meio do congresso, combatendo todo tipo de injustiça, todo tipo de assunto, né, que vem de encontro aos evangélicos, né, aos cristãos, até mesmo outros assuntos. Elias era assim, mas Deus já ouvia algo no Elias, que Elias queria parar. O que eu quero trazer para a nossa vida hoje, querido? Aqui nós vimos aqui discípulos, né, discipular, algo que é de discípulos. Quando Deus falou com Elias, vá atrás do filho de Safate, né, que era Eliseu, e prepare ele para ser um profeta futuro. E o que eu quero dizer aqui? Primeiramente, para a gente poder entender mais, vou dar uma rodada aqui. O que é um discípulo? O que recebe uma instrução ou ensino de alguém, e esse alguém é o seu mestre, que nós podemos botar aqui, discipulador, se tornando um aprendiz, né? Ele se torna um aprendiz, um aluno do seu discipulador. Eliseu era esse aluno de Elias, grande professor. Naquela época eu também queria andar com Elias, poderia ser algo extraordinário, com certeza. Quer dizer, um aluno, e ele se dispõe, estando sempre disponível para aprender o que seu mestre quer te ensinar. O que eu quero dizer, querido? O que isso aponta? Que hoje nós aqui somos discípulos. Nós temos que estar com essa disponibilidade de aprender com os nossos discipuladores, né? E todas outras ferramentas que Deus nos dá nesse novo tempo que nós estamos vivendo nesse ministério. Será que nós estamos sendo disponíveis mesmo? Será que nós estamos se disponibilizando de fato, de verdade, para nós sermos um profeta futuro? Porque a iniquidade deste mundo está aumentando, querido. Nós não podemos fechar os nossos olhos e olhar que as coisas vão ficar tudo bem. Vai ficar bem para aquele que não segue, mas que é um discípulo de Jesus. E você vai entender. Veja só isso. O discipulado de Elias para Eliseu durou, sabe quantos anos? 9 anos. Foram 9 anos que Eliseu foi discipulado de perto, andando,
vendo as maravilhas que Elias fazia, né? E muitas das vezes nós queremos andar em 3, 4 meses, queremos fazer coisas extraordinárias. É difícil, querido. É difícil. Se até mesmo nós não queremos não ouvir muitas coisas do nosso discipulador, né? Se nós não estamos sendo submissos ao nosso discipulador, então quer dizer, veja só, escuta e presta atenção nisso. Jesus está atrás de discípulos e não de seguidores. Sabe por quê? Seguidores é um montão de gente que só segue, que não tem compromisso. E eu creio que nessa nova geração desse ministério, Deus está fazendo discípulos. Amém? Dá um glória a Deus aí para o Senhor Jesus. Aleluia. E eu quero aqui mostrar algumas características, né, de um verdadeiro discípulo. Mas antes eu quero, eu não sei o tema dessa palavra, né? O tema da palavra é aperfeiçoando o discípulo para o sucesso de Deus. E a primeira característica de um verdadeiro discípulo, qual é? Ele abandona toda prática que na sua vida pode virar um embaraço, impedindo assim o seu ministério que cresça e avance. E nós podemos ver lá em 2 Reis, capítulo 2, versículo 21, com Eliseu, o exemplo de Eliseu, quando ele voltou, né, lá em versículo 1 diz assim: voltou, pois, de o seguir, tomou a junta de bois e os matou, e com os aparelhos do bois cozeu a carne e a deu ao povo, e a comeram. Então se levantou e seguiu Elias e o servia. O que quer dizer isso aqui, querido? Por que essa atitude de Eliseu? Eu coloquei aqui, o Espírito Santo me ministrou no meu coração, tudo aquilo que poderá ser uma tentação para largar o nosso ministério, temos que eliminar das nossas vidas. Tudo, querido. Aí nós fazemos a nossa análise. Eu me examino a mim mesmo. O que eu posso? O que eu tenho na minha vida que eu posso olhar para trás ainda e querer voltar? Eu tenho que eliminar isso. Para eu ter para ser um discípulo de excelência, eu tenho que eliminar tudo aquilo que eu posso voltar para trás. Tudo, querido. Amém? E Jesus também disse para os seus 12 discípulos, e ele foi radical. Muitas vezes nós pulamos algumas páginas da palavra do Senhor, porque nos confronta. Olha o que Jesus disse aqui, em Marcos 10, só anota aí, Marcos 10, versículo 28 a 30. Pedro começou a dizer-lhe: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Ele estava indagando o Senhor Jesus. Aí Jesus respondeu: olha só, em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do evangelho, versículo 30, que não receba 100 vezes tanto, já neste tempo, que é presente, já neste tempo, em casa de irmãos e irmãs, e mães e filhos, em campos com perseguições, e no mundo vindouro, que é a vida eterna. O que eu quero dizer, querido, aqui? Nós não podemos deixar de se envolver de coisas inúteis, que nos embaraçem, que nos impedem, que nos criem barreiras, muralhas, para que nós possamos avançar no ministério, avançar numa conquista dessa cidade, avançar no seu próprio ministério. Nada, querido. Todo discípulo
Todo discípulo deve se dedicar de corpo e alma em assuntos de como ganhar, cuidar, discipular e enviar. Querido, vira para o seu irmão aí e diga: o reino de Deus. Não, se isso for um ensaio, tá bom. Com mais força. O reino de Deus exige a atenção total de todo aquele verdadeiro discípulo. Exige de você e de mim uma força maior, né? Um esforço maior para o que é para o Senhor. Tudo, querido. E eu quero aqui dizer agora assim, a segunda característica de um verdadeiro discípulo: ele se torna ensinável. Essa parte aqui eu quero falar bastante. Todo verdadeiro discípulo, ele sabe que não sabe e que precisa aprender, não é, amém? Então é isso, ele tem que se tornar ensinável, eles têm que estar abertos para todo o ensino neste momento, né? Isso no aspecto, quando ele, lá em 2 Coríntios, né? Quando ele andava observando todos os passos e movimentos do profeta Elias, que diz assim, ó, em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 8 e 9. Então Elias tomou a sua capa e, dobrando-a, feriu as águas, as quais se dividiram de uma a outra banda e a passaram ambos a pé enxuto. Havendo ele passado Elias, disse Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti, disse Eliseu. Peço que haja sobre mim dobrada porção do teu espírito. Isso o que significa, querido? Eliseu, ele estava tanto prestando atenção nos movimentos de Elias, nos ensinos de Elias. Nesse momento era um ensinamento de Elias para Eliseu, e ele estava prestando atenção nessa unção que Elias tinha, e ele pediu. Ele ainda foi como o Cristiano comentou aqui, né, que ele chegou a ser até um pouco abusado. Me dá dobrado essa unção aí. Então quer dizer, a pessoa que está sendo discipulada, ela tem que estar aberta para o ensino, e isso é um ensino. Eliseu mostra que aprendeu com seu mestre. Como? Repete a proeza de dividir as águas do rio do Jordão, como Elias fizeste e realizou, né? Ele também fez a mesma coisa quando Elias foi tomado, né? Eliseu fez a mesma coisa. Quer dizer, ele já tinha colocado em prática aquilo que Elias tinha ensinado. Jesus mostra com uma atitude de querer aprender também. Sabia disso? Jesus também nos mostra que ele, com uma atitude, ele queria aprender. Vamos ver aqui, ó. Sabe como? Abre lá em Filipenses capítulo 2, versículo 7. Capítulo 2, versículo 7. Diz assim: mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, e tornando-se semelhante aos homens. Jesus se esvaziou da glória e aprendeu tudo que se deveria ser ensinado na terra, assumindo a verdadeira humanidade. Ele assumiu a verdadeira humanidade que o homem tinha. Tudo que você sente, Jesus sentia também, né? Ele veio como homem, sendo Senhor, sendo Jesus. Ele também era homem. Ele veio como homem para aprender aquilo que as nossas dificuldades, para aprender daquilo que nós passaríamos, né?
Eliseu também se dispõe para aprender. A mesma na passagem aqui, Eliseu se dispõe também para aprender. Vamos na terceira característica de um verdadeiro discípulo. Ele entende em ser responsável com o ministério que Deus deu a ele. Ele entendeu quando Elias jogou a capa, né, sobre ele, e aquela cultura antigamente, quando jogava a capa, ele estava transferindo a unção que ele tinha. E Eliseu, ele entendeu isso. E ele estava sendo responsável pelo seu chamado. E será que nós estamos sendo responsáveis pelo nosso chamado? Será que nós estamos levando a sério o nosso chamado? Porque o discipulado está aí, querido. Eu observei o evangelista domingo, ele, no determinado, a palavra dele foi maravilhosa, do início ao fim, mas determinada passagem ele comentou da mulher corcunda, né, que quando Jesus chamou ela, os fariseus não deixavam, mas ela falava, quem está me chamando é o Senhor. E ele falava que os líderes não deixavam. Querido, nessa visão de discipulado não tem isso. Todos são convidados a ser um líder. Todos. Não tem como dizer assim, eu não estou tendo a oportunidade. Eu não tenho oportunidade de mostrar aquilo que Deus tem me dado, o dom que Deus tem me dado. Nós que temos que se disponibilizar mesmo, é como se lançar naquilo que Deus está nos chamando. Por isso que Deus gerou no meu coração, ministrou no meu coração, que é por isso que Ele está equipando os santos deles nesse ministério, equipando um exército, porque vão ter muitas vitórias, amém? Nós vamos ter muitas vitórias, mas vamos ter que lutar muito, vamos ter que ganhar muitas vidas, cuidar de muitas almas. E eu quero dizer para você, isso é fácil? Não. Tem que ter uma dedicação, e isso nós temos que aprender. Entende em ser responsável, indo atrás do seu mestre, discipulador, assumindo o compromisso com o discipulador. Você pode notar, né, que quando Elias manda ele fala, fica aí, não, mano, vou contigo. Fica aí, Eliseu, não, eu vou contigo. É assim que nós temos que ser com o nosso discipulador. Aonde o discipulador estiver colocando o seu pé, você coloca também o seu pé. Porque eu tenho certeza, por mais que o seu discipulador, talvez até o discipulador não é tão, como diz assim, que eu digo, tão assim, com estudo teológico, aquela coisa toda, mas ele sempre vai ter algo para somar na tua vida, querido. Como o discípulo soma para a vida do discipulador. Então, os dois andando, um vai ensinar o outro. Então, aqui, quando eu vejo Eliseu ali caminhando com Elias, e não deixando ele de nenhum momento se afastar, é isso que ele está falando. Amém? Todos nós, quando se trata para o nosso bem, exemplo, querer um aumento de salário em nosso trabalho, busca logo um conhecimento na sua área, concurso, faculdade, etc. Não é assim mesmo? Quando nós queremos o nosso bem, meu querido, calma aí, vou dar um jeitinho aqui, vou apertar um pouquinho meu custo de vida aqui, para poder pagar esse curso aqui, porque por que nós não somos assim na obra do Senhor? Por que nós nos esforçamos mais um pouquinho? Por que nós não nos colocamos mais para fazer a obra do Senhor? Quando o discipulador dá não um comando, né? Mas vamos dizer assim, uma direção, que aqui ninguém comanda ninguém.
Aqui é livre para todos, são livres aqui. Mas quando o discipulador dá uma direção, será que você tem realmente respondido à altura a direção do seu discipulador? É o confronto mesmo, querido. Palavra de festa é muito bom também, como foi domingo. Mas o que vai fazer mudar o nosso caráter, a nossos passos, muitas vezes é uma palavra que até nos incomoda, mas eu tenho certeza que amanhã haverá resultados positivos para a sua vida. Amém? Jesus comissionava os seus discípulos, só falando, olha aí, o discipulador, com seus 12, vem, me segue-me, ou deixa tudo e me segue. Era assim que Jesus fazia, meu querido. E os discípulos estavam ali. Eu tenho a convicção e a certeza que todos, quando ouvir a direção do seu discípulo, que quando o seu discipulador fala, eu tenho essa convicção, querido, eu tenho a certeza disso, que é o próprio Deus falando para nossas vidas. E nós agarramos, e nós caminhamos assim junto. E nós vamos obter vitórias extraordinárias, querido. Era assim Jesus. Agora vamos ver lá, a quarta característica de um verdadeiro discípulo. Essa aqui não pode faltar, que é a perseverança. Todo discípulo tem que ter perseverança. Isso na área do discipulado, na área social, familiar, você tem que ter perseverança. Por quê? Porque nem todo tempo as coisas irão estar mil maravilhas. Por causa disso, tem discípulos amados que ficam para trás. Por quê? Querem dar de um seguidor. E seguidor, querido, não tem compromisso. Seguidor, que eu quero dizer assim, é multidão, andando sem objetivo, sem o entendimento daquilo que você está querendo chegar. O discípulo não. O discípulo ele é ensinado, ele é orientado. Nós vamos chegar nesse ponto. Como aqui o nossa pastora fala assim, nós vamos abrir aqui 26 células, se não me falha a memória. Será que nós estamos preparados realmente para abrir esses 26 células? Eu estou, querido. E você? Estamos sendo orientados, estamos sendo direcionados, tendo objetivo. Um verdadeiro discípulo, ele continua atento ao movimento do seu mestre. Escuta isso, Elias disse, pede tudo o que você quer. Eliseu disse, quero porção dobrada do seu espírito. Respondeu Elias, coisa difícil pediste. Olha só, coisa difícil pediste. Isso quer dizer o quê? Que ele teria que ter perseverança, que ele teria que ter luta, ele teria que buscar isso com muito esforço. Todavia, se me vires quando for tomado de ti, assim te fará, porém, se não, não se fará. Quer dizer, se ele não tivesse atento, no momento que Elias viesse a ser tomado, a porção ele não ia receber não, querido. E essa porção é uma unção. A unção, ela quer dizer o quê? É capacidade. Ele seria capacitado. Sabia disso? Respondeu Elias, coisa difícil pediste. Quinta característica de um verdadeiro discípulo. Fica atento ao movimento do seu mestre. Isso fala. Agora esse ponto também é legal. Ficar atento ao movimento do seu mestre. Isso fala. Ensinamentos, né?
Os nossos pastores aqui têm investido pesado, querido. Vocês não sabem o quanto. Sabem o quê? No Tadel, na escola, né? Da ENSE, escola da ENSE, domingo de manhã. Onde vocês estão? No culto de celebração, nas células. Isso é tudo ensinamento, querido. Isso é tudo um instrumento que Deus está nos dando para nos capacitar, para nós alcançar tudo aquilo que Deus já tem nos dado. Outro ponto, conselho. Atento ao movimento do seu mestre. O conselho, o discipulado 1 a 1. Está atento quando ele for dar uma direção ali no discipulado 1 a 1 do seu discipulador. Isso é conselho, a direção. Alguma tarefa que o seu discipulador te der, aquilo com certeza vai ser uma escola para você. Eu quero dizer uma coisa para você, antes até mesmo de chegar essa nova visão para nós aqui desse ministério, quando era outro ministério, eu fui convidado pelo pastor Adeci, pela pastora Ângela, a fazer uma escola de líderes. Quem é mais tempo aqui sabe o que eu estou falando. Querido, como foi uma escola para mim. Cada tarefa difícil que o pastor nos dava, que isso nos forjou a ser maduros, nos forjou a ser líder de verdade, forte, de não retroceder por qualquer coisa não. Não é olhar pelas circunstâncias e parar. É olhar para as circunstâncias contrárias, tudo em sua volta dizer não e você passar por cima daquilo ali. Isso aqui, o seu discipulador talvez faça isso contigo, o meu discipulador, até agora mesmo muitas vezes, isso aqui que eu estou fazendo com muito prazer, com muito amor, porque eu também sei que é da parte de Deus, estar aqui no púlpito, aqui pregando uma palavra da noite, isso aqui é uma tarefa, é um desafio muito grande para mim, mas eu sei que daqui a alguns dias, querido, isso aqui vai ser algo que Deus vai me usar muito, para ganhar muitas almas. Porque se você me conhecesse há 3 anos atrás, para eu estar falando no meio de 10 pessoas, querido, eu me tremia todo. Hoje eu olho para vocês assim, me cria mais coragem. De verdade, querido. Mas por quê? É o discipulado. Já havia o discipulado antes até de chegar a visão nesse lugar, nesse ministério. Já havia um discipulado com o meu pastor e comigo. E tudo que ele colocava na minha mão, querido, a minha esposa, né? A gente se esforçava, a gente muitas vezes falava, nós não vamos conseguir isso não. Não. Mas quando a gente se deitava na cama, o Espírito Santo falava assim, vocês vão conseguir, vocês são mais do que vencedores. Você pode todas as coisas no que eu que te fortaleço, sou eu que te fortaleço, não é você que vai fazer. Aí eu ia, na dependência de Deus, e as coisas aconteciam maravilhosamente, querido. E eu consegui vencer, posso dizer com certeza, 95% de tudo aquilo que o meu discipulador hoje tem colocado na minha mão. E os desafios, né? Como esse hoje na minha vida. E a sexta característica e a última, que é essa, se você ter todas as características anteriores, e se você não tiver essa, querido, não adianta. Sabe qual é? Lá em João, capítulo 15, versículo 12. Abre aí em sua Bíblia e vamos ler. Pequenininho, mas... Capítulo 15, versículo 12. Diz assim: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Olha aí.
O amor não procura os seus interesses, insistindo em seus próprios achismos. Pelo contrário, que se dedica para ampliar o reino de Deus. A prioridade de um discípulo é o amor, de servir, de ser servo, né? Resume-se todo o dever e orientação de um discípulo aperfeiçoado. Se tudo que você fizer, né, como eu comentei aqui, se o seu discipulador colocar na sua vida hoje, e que tudo se você fizer, sabendo que é para Deus primeiro, e com amor, meu querido, isso vai aperfeiçoar a tua vida, isso vai te adestrar, isso vai forjar um caráter forte na tua vida. Amém? Amar como Cristo nos amou, dando a sua vida com dedicação, e o tempo cuidando uns pelos outros. A dedicação, né, de cuidar da alma, de dar um tempo para aquele seu discípulo, né, os novos que estão chegando agora, você dá a maior atenção. Isso é amor, querido. Você realmente gastar não, mas você ganhar tempo com esse novo convertido aí que está chegando aí. Sabe o que Deus ministrou? É você ousar de falar isso. Sabe por que Deus ainda não encheu esse lugar aqui? Sabe por quê? Porque ainda nós não estamos preparados com esse aperfeiçoamento. E eu quero dizer para vocês, a parte daqui dos líderes, o Deus ministrou isso muito forte no meu coração, porque é nós que vamos passar aí para eles. Querido, Deus, com toda a minha intimidade que eu tenho com Deus não é tolo. Deus não vai colocar algo na nossa mão para que nós perdamos. Isso já teve um tempo de acontecer isso aqui, querido. Como eu falei, quando eu era líder da consolidação, isso aqui era o dobro. Eu fazia contagem, querido. É por isso que Deus está mudando isso aqui. Eu fazia contagem com meus pastores. Era por domingo 25 almas, 30 almas aqui, ó. Cadê elas? Eu quero recuperar esse tempo, querido. E eu falo isso de coração. Eu quero recuperar esse tempo. Eu oro por todas aquelas almas que passaram por aqui. Até aquelas mais íntimas que eu cuidava. Eu sei que a investida do mundo aí é muito grande. Mas isso não quer dizer que a responsabilidade é minha e tua. Deus vai começar a mandar. Deus vai começar a enviar almas para cá. Vai enviar viciados. Vai enviar pessoas pesadas. Mas nós vamos estar preparados, amém? Vira para o teu irmão aí e fala assim, ó. Nós vamos estar preparados para aquilo que Deus enviar para nós, amém? O discípulo de excelência, presta atenção, o discípulo de excelência é aquele que está disposto a abrir mão do sistema social e valores humanistas. Será que eu e você estamos realmente dispostos a abrir mão de qualquer coisa para nos, vamos dizer assim, investir de verdade no Evangelho? Porque, querido, muitas vezes eu passo na internet e vejo, né, a igreja perseguida. Eu gosto de ver aquilo ali para, muitas vezes, me acordar. Muitas vezes nós ficamos dormindo. Tem cristão como nós que está perdendo a cabeça. Tem cristão que eles estão colocando no caixão, né? De pé. Com vários pregos. E ele fica de pé. Se ele dormir, ele é furado. Porque a intenção dele não é matar, não, querido. A intenção dele, a intenção do inimigo, é que você renuncie a Jesus Cristo. E quando ele está bem fraquinho, ele tira dele do caixão de novo, alimenta, dá água
faz ele ser saudável de novo, para que ele possa ficar de pé e colocado de novo no caixão. Você sabia disso? Nós não fazemos nada. Isso aqui, o que nós estamos passando aqui, é princípios. E você que está conversando aí, querido, você jovem, você adolescente, preste atenção nisso. Porque Deus é que está falando aqui, não é um homem. É vocês que vão fazer a diferença na geração futura. Amém? Assim, e aquele que servir ao reino de Deus em atitude de serviço, assim serão elevados a lugares de honra de Deus. E eu creio que esta igreja aqui será elevado a lugares de honra de Deus. Amém? Dá um glória a Deus aí pela palavra do Senhor. Glória a Deus. Fique com essa palavra no coração do Senhor aí, essa palavra de Deus, que possa somar com a tua vida, que você possa ir para a tua casa, pensar direitinho. Os levitas, por favor. Os levitas aqui, por favor. Porque é um tempo novo, querido. E eu creio, como a pastora comenta aqui, é a última colheita. E nós temos uma grande responsabilidade aqui. Eu vou contar um rápido aqui, até eles que vim aqui para cima. Eu estava no meu trabalho. Eu tenho mais ou menos uma companhia lá, onde eu trabalho, tem mais ou menos 60% de cristão. E eu estava sentado com 3, tomando meu café de manhã. E um deles estava falando assim: poxa, eu não dormi nada nessa noite. Eu falei: por quê? Não, porque eu trabalho em 2 empregos. E um dia desse ele estava falando para mim que ele era líder da classe infantil, né? Eu falei: mas você não trabalha na obra do Senhor? Trabalho. Mas como é que é isso? Você trabalhar em 2 empregos? Você é vigia à noite e trabalha aqui. Não, é porque no posto anterior eu conseguia dormir, agora eu mudei, eu não estou conseguindo dormir. Mas como é que é isso? Eu não consigo entender. Ele falou assim: não, porque eu tenho alguns sonhos para conquistar, eu tenho que trabalhar um pouquinho. E a obra do Senhor? E os sonhos de Deus? Fica onde nisso? O que fiquei mais surpreso, sabe o quê? Que os 2 que estavam do meu lado viraram e falaram: ele não tem que ficar passando o maior tempo na casa do Senhor, não. Eu falei: querido, você sabe o peso que vocês estão comentando isso? O mais ancião, o mais idoso falou assim: é verdade, ele não tem que ficar passando tempo, não. Já chegam os pastores que estão ricos e as igrejas bonitas. Falei: aquilo ali feriu meu coração, querido. O espírito ali de evangelista pegou. Meu querido, eu era igual metralhadora, porque eu não conseguia me conter com pensamento, e que pessoas justas, pessoas trabalhadoras, pessoas tinham que ter uma palavra, tem até palavra para dar, mas olha o pensamento delas. E eu perguntei a ele: e você? Há quanto tempo você não vai para a casa do Senhor? Aí ele falou: pô, tem mais ou menos 15 dias. Falei: querido, vá correndo aos pés do Senhor, pergunta ao Senhor se é isso da direção dele, se é isso que ele tem para você, porque você pode estar perdendo um grande tempo de fazendo um avivamento no seu bairro, na igreja que você congrega, porque você é um homem de Deus, você tem palavra. E ele ficou pensativo, mas os 2 saíram irados comigo, porque eu falei que o maior tempo que você tem que dar é para Deus. A palavra de Deus fala que primeiro buscai a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas. Eu quero louvar essa canção, porque ela sempre fala no meu coração, e é isso que eu quero na minha vida, querido. Eu não estou aqui de brincadeira, não. Posso não ser algo que ainda faça você refletir. Talvez eu não consiga expressar
passar ainda aquilo que Deus ministrou no meu coração, mas eu creio que alguma coisa você tomou para você, porque o Espírito Santo é quem fala. Amém? Glória a Deus. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Levanta-se, por favor. Vamos adorar o Senhor. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti. Aleluias. E que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. Louve esse louvor com o seu coração, querido. E como serafins que cobre o rosto ante a Ti. Aleluias. escondo o rosto para que vejam Tua face em mim. E que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. Mais e mais, no Santo dos Santos, a fumaça me esconde. Só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas, Aleluias. é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta. Tua presença é o meu prazer. Aleluias. Glória a Deus. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Antes, a minha glória é fazer com que conheçam a Ti. E que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como os serafins que cobrem o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim. E que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde. Só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta e Tua presença. Santo dos Santos, no Santo dos Santos, a fumaça me esconde. Só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta e Tua presença, meu prazer. Só Tua graça me basta, Senhor. Só Tua graça Aleluia. me basta, Tua presença. O meu prazer Só Tua graça é fazer me basta. o nome do Senhor crescer nessa cidade. O meu prazer é fazer que essa cidade um dia seja visitada pelo Senhor extraordinariamente, impactante. Todos dizerem: o Senhor está aqui neste lugar. Amém? Dá um lindo e forte aplauso ao nosso Deus, porque é Ele que é digno de toda a honra, é Ele que é digno de toda a glória, de todo louvor, de toda adoração. Glória a Deus! Diga glória a Deus! Diga aleluia!